Bom dia, irmãos. Vamos dar continuidade à lição 9 de Tomé que iniciamos na semana passada. E eu gostaria de pensar rapidamente com os irmãos sobre 3 pontos nessa lição. E para começar, eu queria ler para os irmãos um texto que está em Lucas capítulo 6, versículos 12 e 13. Diz assim: E aconteceu que naqueles dias saiu ao monte a orar, Jesus que saiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. E aí é o primeiro ponto que eu gostaria de pensar com os irmãos. A escolha de Tomé, jamais podemos pensar que foi um erro. A escolha de Tomé foi fruto de oração, da oração de Jesus ao Pai. A escolha de Tomé foi do agrado e da vontade de Deus. Era necessário que um dos apóstolos de Jesus tivesse as características que Tomé tinha, de ser duvidoso, de ser melancólico. A escolha de Tomé, por mais estranha que possa parecer, foi da vontade de Deus, foi fruto de oração. O segundo ponto que eu gostaria de pensar com os irmãos está no texto que foi lido na semana passada, no texto de João, capítulo 20, dos versículos 19 ao 24. Nesse texto mostra que Jesus ele foi ao encontro dos seus discípulos depois que ressuscitou, e ele só encontrou os 10. Judas já era morto e Tomé não estava junto com os demais apóstolos, o que deveria ter acontecido. Ele deveria estar com eles, mas ele não estava. E aí a gente pensa, que pena, né? Tomé não estava, ele perdeu a oportunidade de ver Jesus ressuscitado, de ver as suas chagas, de ver a sua ferida ao lado. E nós diremos assim, né? Ele perdeu. Não estava no lugar certo na hora certa. Mas Jesus jamais pensou assim. Jesus voltou para mostrar a Tomé as suas chagas, a sua ferida, isto é, aquilo que Tomé queria ver para poder crer. E é interessante que Jesus voltou para ele. Ele não voltou para reclamar com Tomé. Não, ele voltou para mostrar para Tomé. Porque o importante para Jesus é que Tomé cresça. E aí fica uma lição para cada um de nós. Muitas vezes nós dizemos sobre algum irmão que não está presente, ou que não quer participar, ou que não quer trabalhar uma determinada atividade na igreja, que seja, e nós falamos assim, perdeu, não quer participar, não quer estar junto, né? Que pena. A gente esquece, mas Jesus não esquece, né? Então isso fica uma lição para cada um de nós. Se Jesus não esqueceu Tomé, por que nós também não podemos voltar e dar uma nova chance, né? Porque o importante é crer, assim como Tomé, né? O importante é que ele cresça. Então Jesus voltou. Ele deu uma outra chance a Tomé. E o terceiro ponto que eu gostaria de ver com os irmãos está num texto do livro de Atos, capítulo 1, versículo 12, 13 e 14, que diz assim: Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, irmão de Tiago. E todos estes
perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Por esse texto, então, a gente percebe que, diferentemente do outro, Tomé está presente. Nesse momento, Jesus já havia subido aos céus. E Tomé estava com os outros companheiros, com os outros apóstolos, perseverando em oração e súplica. Então, nós podemos notar que houve uma transformação em Tomé. Jesus voltou para que ele cresça. E por que ele tinha que crer? Porque ele precisava se transformar. Ele precisava agora estar aqui, perseverando juntamente com os outros em oração. Não havia mais aquele homem da dúvida, aquele homem da melancolia. Havia um homem que estava junto com os demais, por uma causa. Então, irmãos, é importante que, a partir desse estudo da vida de Tomé, nós entendamos muitas coisas, né? Que a dúvida é realmente algo muito perigoso, que a gente precisa entender que isso precisa ser trabalhado na nossa vida cristã, mas que também nós não podemos esquecer que a escolha de Deus muitas vezes não é coerente ao nosso pensamento, mas é a escolha de Deus. Tomé foi uma escolha de Deus. Segundo ponto que eu queria deixar marcado aqui é que Jesus ele deu uma nova chance a Tomé. E nós também deveríamos aprender a dar novas chances, porque o importante é crer. E por último, que essa chance foi tão importante na vida de Tomé que houve uma modificação a partir dela. Então, irmãos, se existe algum Tomé em nós que precisa ser modificado, que precisa ser trabalhado, peçamos a Deus, nos acheguemos a Deus, a intimidade com Deus, para que Deus possa modificar esse Tomé em nós, para que assim, nos transformando, modificando, transformando esse Tomé em nós possamos voltar ao centro da vontade de Deus, totalmente. E aí sim, Deus usar a nossa vida com o propósito que Ele quer. Vamos orar, irmãos, nesse momento? Nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra, Senhor. Ó Deus, transforma em nós, Senhor, o Tomé que ainda existe, a dúvida, Senhor, o não entender certas coisas, o Deus, e até o querer ver para crer. Transforma isso em nós, Senhor. Nós cremos que o Senhor nunca nos abandona. E é tendo essa certeza, Senhor, que nós colocamos a nossa vida nas Tuas mãos, Senhor. Transforma as nossas vidas, Senhor, para que nós possamos a cada dia estarmos no centro da Tua vontade, Senhor. Fica conosco, nós te agradecemos por tudo, Senhor. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Até a próxima, então, irmãos.